Gostava de começar com uma frase que é atribuída a Rabelais. O Rabelais parece que terá dito ou escrito o seguinte: o meu sonho é viver muito, não ter nada e o resto deixar para os pobres. Esta frase, que se atribui a Rabelais, soa-nos hoje, à luz do pensamento dominante sobre a questão da dívida, talvez como politicamente incorreta, talvez como amoral, ou talvez como libertatória. Mas, na sua ironia, esta frase conduz-me àquilo que é, no essencial, a questão ou o prisma a partir do qual eu gostaria de abordar a dívida enquanto facto humano. O antropólogo David Graeber, num extenso livro recente, no qual procura traçar a história do conceito de dívida ao longo dos últimos 5.000 anos, afirma que a dívida constitui uma forma comum e muito partilhada de, e eu cito, confusão moral. Ainda mais recentemente, num volume da revista Social Anthropology, a antropóloga Holly Haidt vem propor que a dívida é, no presente, um facto etnográfico total, recuperando assim a noção de facto social total, cunhada por Marcel Mauss no seu famoso ensaio sobre a dádiva. A dívida, argumenta Haidt, é um facto social total porque apresenta as seguintes características, semelhantes às que Mauss evidenciou no seu ensaio sobre a dádiva. A primeira característica é que ela põe em relação, e normalmente em relações marcadamente ou muito marcadas pela assimetria, grupos e instituições. Neste caso estamos a falar de famílias, bancos e Estados. E por outro lado, implica raciocínios, avaliações e implicações práticas na vida cotidiana que são de natureza simultaneamente económica, financeira, política, moral e religiosa. Ou seja, articula e é expressão de diferentes domínios da vida social. E são estes dois aspectos que caracterizam justamente o facto social total para Marcel Mauss. Efetivamente, se há tema que tenha ocupado longamente os antropólogos, esse tema é o da dívida. E ocupou-os e continua a ocupar em larga medida a propósito daquilo que, à primeira vista, parece ser o seu oposto, a dádiva. Esta preocupação totémica dentro da disciplina resulta da observação de contextos etnográficos particulares. O Potlatch, por exemplo, entre os Kwakiutl do continente americano, o Kula entre os Strawberry-Andeses da Melanésia, só para citar os mais famosos, onde as dádivas engendram dívidas. Toda uma linhagem de autores e etnógrafos que se foram comentando entre si, desde Boas, Mauss, Mary Douglas, Lévi-Strauss, só para citar os nomes mais sonantes, produziu uma interpretação clássica dos fenómenos da dádiva, da reciprocidade e da troca, que culmina com a afirmação de Lévi-Strauss de que ser humano é estar em dívida. Mas de que tipo de dívida estamos aqui a falar? Como estudos e análises posteriores têm mostrado, de modo particular em relação ao Potlatch, a dívida ou o empréstimo usurário não é o aspecto fulcral das trocas de bens entre os clãs que compõem os Kwakiutl. O que é central nesses cerimoniais é o reconhecimento de direitos hereditários e a recomposição dos laços e das hierarquias entre as várias tribos que compõem os Kwakiutl. Por outro lado, seja neste contexto como em outros, no Kula, por exemplo, há uma clara distinção feita pelos próprios entre o que são presentes que engendram dívidas e presentes que não engendram dívidas. Para os Kwakiutl, por exemplo, conduzir um Potlatch na primeira acessão, conduzi-lo com o objetivo de engendrar dívidas, é moralmente condenável e incorreto. Seria, na expressão dos próprios Kwakiutl, como cortar a própria cabeça. Entre os Kiriuina, do Pacífico Ocidental, sucede a mesma coisa. E existe a distinção entre Kula e Jimwali, que é a palavra local para barganha, onde se procura obter vantagem. Para um Kiriuina, comportar-se no Kula como mercador ou negociante é visto como desonroso. Eu não pretendo, obviamente, maçar-vos com muitos detalhes etnográficos, mas vale a pena referir ainda ao facto de os Kwakiutl, na época em que Boas fez trabalho de campo, e ele fez várias estadias durante o último quartel do século XIX, mantinham intensas trocas de bens e trocas laborais com os colonos, juntos dos quais, entre outras coisas, contraíram doenças que os dizimaram drasticamente
E, para além disso, estavam familiarizados com a dívida financeira e, inclusivamente, com o uso de cheques. A intensidade e o caráter agonístico dos potlates observados por Boas no último quartel do século XIX correspondem, portanto, a uma fase histórica dos Coaquiut, marcada pelo decréscimo demográfico, o que fez com que mais nobres estivessem em posição de reclamar direitos hereditários, e um afluxo de bens, em especial cobertores, que se tornaram a principal moeda do potlates. E também de ideias e práticas em resultado das relações que passaram a manter com os colonos e as companhias que, entre outras coisas, fizeram disparar a procura de peles dos animais que os Coaquiut caçavam. Os Coaquiut são, assim, um excelente contexto para pensar as questões das relações entre dádiva e dívida, mas também para refletir sobre a forma como as nossas próprias ideias sobre estes assuntos se podem projetar de forma moralmente confusa, retomando a expressão do Grave, sobre esses outros. Repare-se no seguinte: o potlates foi visto, à luz das autoridades britânicas, eles habitavam na época chamada Colômbia Britânica, como irracional e perdulário. Consequentemente, foi decretada a sua proibição. Agora repare-se como Boas argumenta contra esta proibição, que ele via, e bem, como etnocêntrico. Boas argumenta nem mais nem menos que, sendo o potlates uma atividade de troca centrada na ideia de dívida com juros, que ele diz que chegam a ter retornos de 100%, isso não diferia em nada da economia dos povos civilizados, isto é, da nossa. E, portanto, ele condenava a proibição por dizer que eles fazem exatamente a mesma coisa que nós estamos a fazer. Eu vou usar dois termos que também são usados por David Graeber, que é a distinção entre economias humanas e economias de mercado. Esta distinção pode ser explicada a partir daquilo que são as funções primordiais das moedas que circulam em cada uma delas. Assim, nas economias humanas existem moedas sociais. Trata-se de objetos que, embora também possam ser usados para comprar bens materiais, como por exemplo os Coaquiut compravam cobertores produzidos em série, o seu principal propósito reside em, por exemplo, arranjar casamentos, resolver conflitos, reunir guerreiros para expedições militares, realizar festas, oferecer presentes ou retribuir serviços. Nas economias de mercado existem moedas comerciais. Embora estas moedas comerciais também possam ser usadas para propósitos sociais, elas são usadas sobretudo para estimular a troca de bens materiais, portanto, para comprar, vender, alugar, investir ou especular. Convém dizer, como de resto sempre alertamos, que esta distinção não implica qualquer tipo de valorização ou valoração romantizada das economias humanas face às de mercado. Eu não estou aqui a opor economias boas e economias más. Nas primeiras como nas segundas encontramos desigualdade, exploração e violação de direitos, embora provavelmente em graus e escalas muito distintos. Em segundo lugar, convém deixar claro que é a emergência de economias de mercado e o uso generalizado de moedas comerciais que nos permite imaginar a economia como um domínio autónomo da atividade humana, sujeito a princípios e regras que os economistas se esforçam por explicar. Em terceiro lugar, importa perceber, e este, a meu ver, é um dos principais contributos da antropologia para o entendimento destas questões, o que acontece quando essas economias humanas entram em contacto e se interligam, como aconteceu com os Coaquiut há muito tempo atrás, e como está a acontecer desde então com as economias de mercado. Nestes processos históricos, o que habitualmente acontece é que as economias humanas, ao ficarem relacionadas, veja-se, subordinadas às de mercado, sofrem processos de transformação. Uma das consequências mais dramáticas desses processos de transformação é, como sabemos, e os tempos mais recentes têm mostrado, o endividamento financeiro a níveis que, de modo perverso, se tornam geradores de mais pobreza, exclusão, profundas assimetrias sociais e, ao ritmo que tudo isto avança, a catástrofes ambientais. Para tentar perceber um pouco como isto está a acontecer pelo mundo, é necessário voltar agora de novo a atenção para a noção de dívida. Como já vimos, nas economias humanas, a noção de dívida está presente. Mas ela não pode ser confundida ou meramente reduzida à dívida financeira. De facto, na maioria dos contextos em que os antropólogos trabalharam estas questões, a noção de dívida tem uma acessão muito diferente daquela que, sobretudo após Jeremy Bentham, nos habituámos a aceitar. Deixem-me ilustrar.
Nas economias humanas, como já vimos, a moeda é usada sobretudo com propósitos sociais. O pagamento pela noiva, por exemplo, o pagamento pela noiva ou pela morte de alguém, peço desculpa, vou voltar atrás, é sobretudo usada com propósitos sociais. O pagamento pela noiva ou pela morte de alguém não significa de forma alguma o pagamento por aquela mulher ou por aquela vítima ou por aquela vida. É apenas uma compensação. Aliás, pensar de outra forma desencadearia anulações, disputas ou mais mortes. O ponto é, o equivalente de uma mulher é outra mulher. O equivalente de uma vida, mesmo assassinada, é outra vida. Esta forma de encarar a dívida implica, portanto, e ao contrário do que acontece com a lógica contabilística do deve e haver, crédito e débito da moeda comercial, que há dívidas que nunca podem ser pagas, ou que serão pagas de forma muito diferida ao longo de um arco temporal, que pode ser o de uma vida inteira, ou até de várias gerações. Os pagamentos e os rituais que estão associados a eles servem justamente para lembrar que a dívida existe, mas não para a saldar. Vejamos agora o que se passa nas economias de mercado. Primeira constatação. Há, como afirma um antropólogo chamado Peebles, uma extraordinária consistência nas ideias acerca da valoração moral da dívida e do crédito entre nós. De forma recorrente, a dívida é vista como uma coisa má e o crédito é visto como uma coisa boa. Um exame rápido de alguns ditados e provérbios sobre a dívida mostra isto. Eu encontrei alguns. Dívidas e pecados, cada um paga os seus. As dívidas comem connosco à mesa. Paga o que deve, sararás do mal que tens. Quem deve não repousa. Quem deve que se torça. Quem nada deve, nada teme. Enquanto há dívidas, não há amigos. A dívida é o primeiro herdeiro e não espera testamenteiro. Tristezas não pagam dívidas, toda a gente conhece esta. Dívidas velhas, pecados velhos. Enquanto há dívidas, não há esperança. Dever é honrar, pagar é brio, livra-te do dever que o pagar é certo, quem suas dívidas paga, sua fortuna aumenta, no que tiveres que pagar não te faças demorar, quem deve não embolsa. Vemos aqui de forma reiterada a associação da dívida à responsabilidade individual, ao mal, ao pecado, ao isolamento social, à honra, ao dever e ao sacrifício. Por outro lado, uma valorização positiva dos que nada devem. Alguns provérbios também chamam a atenção para um aspecto essencial. O tempo em que as dívidas devem ser saldadas. O tempo aqui é o do calendário, que controla e penaliza o incumprimento. Repare-se, portanto, que no contexto das economias de mercado, a distinção que importa não é entre dádiva e dívida, mas entre crédito e dívida. Ao contrário das dívidas geradas por dádivas, que, como vimos, se podem estender ao longo do tempo, e são, nessa medida, o motor da socialidade alimentada pela reciprocidade, pelas relações de parentesco, que, por suas vezes, são acompanhadas de relações que são simultaneamente de ordem afetiva, política e económica. As dívidas geradas pelo crédito são ritmadas pelo tempo do calendário, dos números, da linguagem abstrata da contabilidade. Poderíamos dizer, talvez, que as dívidas geradas pelo crédito se desumanizam e se desincorporam da própria vida social, passando a constituir uma realidade autónoma e, portanto, inescapável. É neste contexto que a dívida, qualquer dívida, pode e deve ser paga. Um caso tratado por Marlene Stratern ilustra bem a forma como, nas nossas sociedades, temos muita dificuldade em entender a lógica que mistura interesse e desinteresse, que é típico da dádiva. Justamente porque... peço desculpa. A lógica que mistura interesse e desinteresse, que é típico da dádiva. E justamente porque, tirando os muito ricos, para os quais há zonas liminares, como paraísos fiscais e instâncias jurídicas, de onde é possível escapar às dívidas, isto não acontece para o comum dos mortais. E, portanto, nós temos da dívida a concepção de que, uma vez contraída, ela deve ser paga a todo custo. Bom, e Marlene Stratern, justamente, ao trabalhar com receptores de órgãos doados, reporta as dificuldades, a angústia e os dilemas morais dessas pessoas em aceitar uma doação que não tem retorno ao pagamento possível. Isto conduz-me uma questão final que queria abordar e que se prende com a questão crucial do pagamento das dívidas financeiras e dos limites aceitáveis para a cobrança de juros. Esta é uma questão com uma longa história e que encontramos refletida nos textos sagrados, Bíblia, Corão, textos védicos e nas teologias. Serei breve neste ponto, pois é suposto haver especialistas sobre o assunto aqui.
Basicamente, poderíamos dizer que há 4 tipos diferentes de juro. A usura, o juro baixo, usura custo zero e o juro negativo. Nesta tradição teológica e religiosa. Como se sabe, na tradição cristã, encontramos 2 posições diferentes relativamente à usura. Uma expressa no Deuteronômio, e que expressa uma moral dúplice, em função da proximidade entre quem empresta e quem deve. E que basicamente afirma que aos irmãos, isto é, aos nossos, aos próximos, não se deve emprestar com usura. Com os estranhos, o caso já não se pode. A outra posição vem expressa no Evangelho de Lucas e expressa uma moralidade diferente. A do amor mesmo aos inimigos, sem esperar nada em troca deles. A recompensa aqui é meramente espiritual. Bom, é bem conhecida a forma como a teologia cristã, e católica em particular, lidou com o delicado problema da usura, dadas estas premissas. Na fascinante análise do historiador francês Jacques Le Goff, no seu pequeno ensaio A Bolsa ou a Vida, ele mostra como a invenção do purgatório se liga justamente à necessidade de resolver, entre outros, o problema teológico da condenação da usura. Em outras tradições religiosas, como a hindu, encontram-se disposições que valorizam o empréstimo a custo zero, ou mesmo negativo, pago com recompensas espirituais, ou especificações sobre taxas a cobrar, diferenciadas consoante a identidade daquele a quem se empresta. Em todo caso, e mais uma vez, embora deixe esta questão para os meus colegas de mesa, há uma ideia geral que perpassa em todos estes textos religiosos e disposições morais. A de que emprestar a baixo custo, a baixo juro, ou mesmo a juro negativo, é uma atividade virtuosa. Ora bem, ao contrário do que se poderia pensar, o pai fundador da economia política, Adam Smith, e como afirma Gregory, apesar de ter transformado a antiga teologia económica na moderna economia moral, não foi um revolucionário no que toca à dívida financeira e à moralidade. Pelo contrário, ele apenas restaurou a antiga teologia numa linguagem nova, de modo especial no seu livro A Teoria Moral dos Sentimentos, ou A Teoria dos Sentimentos Morais. Aí ele pergunta-se, tal como os antigos teólogos, sobre a moralidade e o justo preço dos empréstimos feitos entre parentes, vizinhos, notando que os sentimentos morais variam com as distâncias do parentesco e que não há regras morais, mas apenas avaliações de casos particulares. No que toca a empréstimos entre conhecidos, Smith é da opinião que cada caso é um caso. Relativamente a empréstimos comerciais, o pai do liberalismo revela-se afinal muito pouco liberal, condenando a usura e o empréstimo a juros altos. Tal, diz Adam Smith, impediria as pessoas sóbrias ou poupadas de usar crédito para se aventurarem na competição. É o que ele diz nesse seu livro, normalmente mal conhecido pelos economistas não ortodoxos. Na verdade, será Jeremy Bentham a revolucionar estas ideias e a retirar da discussão toda e qualquer consideração acerca da moralidade. Basicamente, ele diz que cada sujeito é livre de emprestar sem restrições ou limites de juros. Ao retirar a questão moral do assunto, Bentham criou as condições para a morte da noção de usura, tal como tinha sido pensada há séculos. Infelizmente, conhecemos bem, sobretudo no passado mais recente, os resultados desta revolução no pensamento acerca da relação entre crédito, dívida e moralidade. O que o trabalho de muitos antropólogos vem mostrando, ao concentrarem-se em contextos e regiões do mundo onde formas de economia humana e formas de economia de mercado entram em relação, é a forma como, devido à assimetria entre os grupos envolvidos, à desregulação dos mercados e mecanismos financeiros, à violência e à corrupção, uma parte significativa da riqueza produzida pelos mais pobres está a ser literalmente aspirada para as mãos dos mais ricos. Espanta que tudo isto esteja de facto a ser feito em nome de ideias como o desenvolvimento, a livre empresa, a liberdade e o empreendedorismo, e a coberta de jurisdição que permite, por exemplo, que empréstimos de microcrédito tenham taxas de juros de 20%. Quando até Bentham ter feito a sua revolução moral sobre a dívida, taxas acima de 8% eram consideradas usura. Eu diria, para finalizar, e agora mais como cidadão do que como antropólogo, que uma contra-revolução moral é necessária para alterar este estado de coisas. Parafraseando David Snutt,
A dívida é produzida por um conjunto particular de formações e arranjos institucionais dentro de uma determinada economia política e não pode ser tomada como a substância das relações humanas. Obrigado pela vossa atenção.